2.800 metros quadrados mais 9 animais. Esse é o tamanho de um terreno que muitas famílias já têm ou podem conseguir sem gastar fortunas, e é justamente esse o ponto de partida para um plano que muita gente considera impossível: produzir quase tudo que uma família consome ao longo do ano. Não estamos falando de uma fazenda gigante, nem de dezenas de hectares. Estamos falando de menos de 1/3 de hectare, um espaço do tamanho de um campo de futebol reduzido a menos da metade, e ainda assim capaz de sustentar boa parte da alimentação de uma família de 4 ou 5 pessoas. Isso não é uma promessa vazia. É um cálculo baseado em números reais de produção animal e vegetal, testados há décadas por pequenos produtores, sítios de subsistência e projetos de agricultura familiar apoiados por instituições como a Embrapa e por extensões rurais em vários países. O que vamos fazer aqui é organizar esse conhecimento espalhado em um plano único, mostrando exatamente como dividir o espaço, quais animais escolher, por que escolher justamente 9, e como cada metro quadrado pode ser aproveitado sem desperdício. Vamos começar pelo terreno em si. 2.800 metros quadrados equivalem a 0,28 hectares. Para efeito de comparação, 1 hectare tem 10.000 metros quadrados, então estamos falando de menos de 1/3 disso. É um tamanho comum em chácaras de final de semana, sítios pequenos e até alguns lotes rurais que ainda existem próximos às cidades médias. A vantagem desse tamanho é que ele é grande o suficiente para ter diversidade de produção, mas pequeno o suficiente para ser cuidado por 1 ou 2 pessoas, sem precisar de maquinário pesado ou de mão de obra contratada. A primeira decisão em qualquer planejamento de uso da terra é dividir o espaço em zonas de função, um princípio que vem da permacultura, mas que na prática já era usado por produtores tradicionais muito antes desse nome existir. A ideia central é simples: o que exige mais atenção e visitas diárias fica perto de casa, e o que exige menos manejo fica mais distante. Hortaliças de folha, que precisam de colheita quase diária, ficam próximas à cozinha. Galinheiro e chiqueiro, que precisam de alimentação e observação diária, ficam num raio curto. Pomar e área de pastagem, que exigem manejo mais espaçado, podem ficar no fundo do terreno. Com isso em mente, uma divisão realista para 2.800 metros quadrados seria a seguinte: cerca de 400 metros quadrados para horta e canteiros de hortaliças, 300 metros quadrados para pomar de frutas, 200 metros quadrados para uma pequena lavoura de grãos ou tubérculos como milho, feijão ou mandioca, 600 metros quadrados para pastagem rotacionada de pequenos ruminantes, 300 metros quadrados para galinheiro e área de aves, 200 metros quadrados para chiqueiro e área de suínos, 150 metros quadrados para coelhos e estrutura de gaiolas suspensas, 100 metros quadrados para tanques de peixes ou aquaponia, 50 metros quadrados para apiário e área de proteção das colmeias, e o restante, algo perto de 500 metros quadrados, dividido entre casa, área de compostagem, reservatório de água, caminhos de acesso e uma reserva de área verde para sombra e quebra-vento. Esses números variam de propriedade para propriedade, dependendo do formato do terreno e da topografia, mas servem como referência sólida de planejamento. Agora vamos falar dos 9 animais, que são o coração desse sistema. A escolha de 9 não é aleatória. Ela representa um equilíbrio entre diversidade de proteína, baixo custo de manutenção, reprodução rápida e aproveitamento eficiente do espaço. São eles: galinhas poedeiras, galinhas de corte, um casal reprodutor de suínos, cabras leiteiras, coelhos, patos, um enxame de abelhas, peixes de água doce como tilápia, e por fim um pequeno rebanho de ovelhas ou, dependendo da região, um único bovino de pequeno porte para leite. Vamos detalhar cada um desses grupos, com números reais de produção. Começando pelas galinhas poedeiras. Uma galinha poedeira de boa linhagem produz, em média, entre 250 e 300 ovos por ano, considerando um ciclo produtivo de cerca de 12 a 14 meses antes de uma queda natural na postura. Isso significa que um pequeno plantel de 10 galinhas poedeiras pode gerar entre 2.500 e 3.000 ovos por ano, o suficiente para abastecer o consumo diário de uma família de 4 pessoas com folga, considerando um consumo médio de 1 a 2 ovos por pessoa por dia, e ainda sobrando para trocas ou venda. O espaço recomendado por ave em sistema semi-intensivo, com acesso a pátio, é de cerca de 2 a 3 metros quadrados por galinha, o que cabe tranquilamente dentro dos 300 metros quadrados reservados para aves. Já as galinhas de corte, se criadas separadamente ou em lotes sucessivos, atingem peso de abate entre 2 e 2,5 kg em cerca de 60 a 90 dias, dependendo da linhagem, caipira ou de crescimento lento, sendo mais indicada para a criação extensiva. Um lote de 15 a 20 aves de corte por ciclo, reposto a cada 2 ou 3 meses, garante carne de galinha regular na mesa da família ao longo do ano, sem depender de compra e mercado. Os suínos entram no plano por sua eficiência de conversão alimentar e por aproveitarem restos de cozinha, sobras de horta e excedentes de leite que não seriam usados de outra forma.
Uma porca reprodutora tem em média 2 ninhadas por ano, com 8 a 12 leitões por ninhada. Isso significa uma produção potencial de 16 a 24 leitões por ano, dos quais uma parte é destinada ao próprio consumo da família, ao longo do tempo, e outra pode ser vendida ou trocada, ajudando a financiar insumos de outras áreas do sítio. Um suíno bem manejado atinge peso de abate de 90 a 100 kg em cerca de 6 a 8 meses. Para 200 metros quadrados de chiqueiro com acesso a piquete, 2 a 3 animais adultos mais os leitões em crescimento é uma proporção equilibrada. As cabras leiteiras são, talvez, o animal mais estratégico desse sistema, porque garantem a fonte de proteína líquida diária, o leite. Uma cabra leiteira de raças produtivas como Saanen ou Alpina pode produzir entre 2 e 4 litros de leite por dia durante a lactação, que dura em média 250 a 300 dias por ciclo. Com 2 cabras em lactação alternada, é possível manter uma oferta constante de leite fresco o ano inteiro, suficiente para consumo direto, fabricação de queijo, iogurte e manteiga caseira. O espaço de pastagem recomendado gira em torno de 100 a 150 metros quadrados por cabra em sistema rotacionado, o que se encaixa nos 600 metros quadrados de pastagem reservados, compartilhados também com as ovelhas. Os coelhos são frequentemente esquecidos em planos de autossuficiência, mas são um dos animais mais eficientes do planeta em termos de espaço e velocidade de reprodução. Uma coelha reprodutora pode ter de 4 a 6 ninhadas por ano, com 6 a 10 filhotes por ninhada, atingindo peso de abate de 2 a 2,5 kg em cerca de 70 a 90 dias. Isso significa que um plantel pequeno, de 2 ou 3 matrizes, pode gerar mais de 100 kg de carne por ano, ocupando um espaço mínimo, já que os coelhos são criados em gaiolas suspensas que aproveitam a verticalidade, cabendo perfeitamente nos 150 metros quadrados reservados. Os patos complementam o sistema de aves trazendo outra fonte de ovos e carne, além de ajudarem no controle de lesmas, caramujos e insetos na horta e no entorno dos tanques de peixes. Um pato produz, em média, de 150 a 200 ovos por ano, um pouco menos que as galinhas, mas com ovos maiores e mais ricos em gordura, muito usados em confeitaria e culinária. Além disso, os patos se adaptam bem a áreas úmidas próximas aos tanques de peixes, otimizando o uso do espaço aquático do sítio. As abelhas, mesmo ocupando uma área pequena, cerca de 50 metros quadrados de proteção ao redor das colmeias, têm um papel duplo. Produzem mel, com uma colmeia bem manejada rendendo entre 20 e 40 kg de mel por ano dependendo da região e da floração disponível, e ainda polinizam toda a horta e o pomar, aumentando a produtividade das outras culturas. Esse é um exemplo claro de como os elementos do sistema se reforçam mutuamente, um princípio central em qualquer planejamento de produção integrada. Os peixes de água doce, como tilápia, completam o quadro proteico. Em tanques de terra ou tanques-rede de 100 metros quadrados, com boa oxigenação e alimentação complementar, é possível produzir entre 200 e 400 kg de peixe por ciclo de 6 a 8 meses, considerando uma densidade populacional adequada e boa qualidade de água. Isso representa uma fonte extra de proteína animal que praticamente não compete por espaço de solo, já que usa a lâmina d'água, e pode inclusive ser integrado a sistemas de aquaponia, onde a água rica em nutrientes dos tanques é reaproveitada para irrigar parte da horta. Por fim, o nono animal do plano, um pequeno rebanho de ovelhas, ou alternativamente um único bovino de pequeno porte, dependendo do clima e da disponibilidade de pastagem da região. As ovelhas fornecem carne e, em algumas raças, também leite e lã, sendo um bom complemento ao rebanho de cabras, já que ambos podem compartilhar a mesma área de pastagem rotacionada sem competir diretamente pelos mesmos tipos de forragem, uma vez que ovelhas e cabras têm hábitos alimentares um pouco diferentes, com as cabras preferindo arbustos e folhas mais altas e as ovelhas preferindo gramíneas rentes ao solo. Com os animais definidos, é preciso entender como o espaço vegetal complementa essa produção animal. Os 400 metros quadrados de horta, se bem planejados com rotação de culturas e adubação orgânica feita a partir do esterco dos próprios animais, podem produzir a maior parte das hortaliças consumidas por uma família ao longo do ano: alface, couve, tomate, cenoura, cebolinha, pimentão, abobrinha e assim por diante, seguindo o calendário de estações. Um canteiro bem cuidado de 1 metro quadrado pode produzir, dependendo da cultura, entre 2 e 5 kg de alimento por ciclo, o que multiplicado pelos 400 metros quadrados disponíveis representa uma quantidade generosa de vegetais frescos. Os 300 metros quadrados de pomar comportam, em espaçamento adequado, entre 15 e 20 árvores frutíferas de porte médio, como laranja, limão, goiaba, acerola, banana, mamão e outras espécies conforme o clima da região. Uma única árvore de laranja adulta pode produzir entre 200 e 400 frutos por safra, e uma bananeira produz um cacho a cada ciclo de 9 a 12 meses, com cachos pesando entre 15 e 30 quilos.
Multiplicando isso pelo número de árvores, o pomar sozinho já garante fruta fresca praticamente o ano inteiro, além de excedente para conservas, geleias e sucos. Os 200 metros quadrados de lavoura de grãos e tubérculos são reservados para culturas de base como milho, feijão, mandioca ou batata doce, dependendo da região. Uma lavoura de mandioca bem manejada pode produzir entre 15 e 25 toneladas por hectare, o que, proporcionalmente a 200 metros quadrados, representa algo entre 300 e 500 quilos de mandioca por ciclo, uma fonte de carboidrato importante e de baixíssimo custo de manutenção, já que a mandioca é rústica e exige pouca irrigação. Todo esse sistema só funciona de forma integrada se houver um manejo cuidadoso de compostagem e adubação. O esterco das cabras, dos suínos, das galinhas e dos coelhos, quando compostado corretamente, se transforma em adubo orgânico de alta qualidade, fechando o ciclo de nutrientes dentro da propriedade e reduzindo drasticamente, ou até eliminando, a necessidade de fertilizantes químicos comprados de fora. Esse é um dos pilares que torna esse tipo de sistema economicamente sustentável no longo prazo. Os insumos de um setor viram matéria-prima de outro, e o dinheiro que sairia da propriedade para comprar adubo ou ração fica dentro do próprio sítio. A água também precisa ser planejada com cuidado. Em 2.800 metros quadrados, um sistema de captação de água da chuva a partir do telhado da casa e de eventuais galpões, associado a uma cisterna de armazenamento, pode suprir boa parte da necessidade de irrigação da horta e do pomar, especialmente em regiões com regime de chuvas razoável ao longo do ano. Sistemas de irrigação por gotejamento, que usam muito menos água do que a irrigação por aspersão, são recomendados para a horta, reduzindo o desperdício e otimizando o uso de um recurso que costuma ser limitado em pequenas propriedades. Um ponto importante que precisa ser dito com honestidade: um sistema desses não elimina 100% das compras externas. Itens como sal, açúcar, óleo, café, farinha de trigo em grande escala e alguns temperos específicos, normalmente ainda precisam ser comprados, a menos que a propriedade tenha condições muito específicas de clima e escala para produzir também esses itens. Mas o que esse plano consegue fazer é cobrir a maior parte do que compõe o prato de uma família ao longo do ano: proteína animal variada, vegetais frescos, frutas, ovos, leite e derivados, mel e uma parte importante dos carboidratos. Isso já representa uma redução muito significativa na dependência do mercado e no custo mensal de alimentação. Do ponto de vista de tempo de trabalho, esse sistema, quando bem planejado, exige rotina diária de cuidado com os animais, que costuma levar de 1 a 2 horas pela manhã e cerca de 1 hora no fim da tarde, entre alimentação, ordenha das cabras, coleta de ovos e verificação geral. A horta exige atenção quase diária, mas em intervalos curtos, enquanto pomar, lavoura e apiário demandam manejo mais espaçado, geralmente semanal ou quinzenal. Isso significa que, com organização, 1 ou 2 pessoas conseguem tocar esse sistema em regime de meio período, sem precisar abandonar outras atividades profissionais, especialmente depois que a estrutura inicial está montada e funcionando em ritmo de rotina. A montagem inicial, claro, exige investimento e trabalho concentrado: construção de cercas, galinheiro, chiqueiro, abrigo para cabras, estrutura de gaiolas para coelhos, tanques para peixes, colmeias e a preparação dos canteiros e do pomar. Esse é o período mais intenso do processo, que costuma se estender por alguns meses até que cada setor esteja funcionando de forma estável. Depois disso, o sistema tende a se tornar mais autossustentável, na medida em que os animais se reproduzem, as árvores crescem e passam a produzir, e o solo vai melhorando ano após ano com a adubação orgânica constante. Um plano como esse não é uma fórmula mágica nem um caminho isento de desafios. Doenças em animais, pragas na horta, períodos de seca ou de chuva excessiva, e a curva de aprendizado de quem nunca lidou com criação animal antes são fatores reais que precisam ser considerados. Por isso, a recomendação é sempre começar de forma gradual, implantar primeiro a horta e as galinhas poedeiras, que têm baixo custo e resposta rápida, depois avançar para coelhos e abelhas, e só então partir para cabras, suínos, patos e peixes, à medida que a experiência e a estrutura vão amadurecendo. Esse crescimento por etapas reduz o risco de erros caros e permite ajustar o planejamento à realidade específica de cada terreno, cada clima e cada família. No fim das contas, o que esse plano de 2.800 metros quadrados com 9 animais demonstra é que a autossuficiência alimentar não depende necessariamente de grandes extensões de terra, mas sim de planejamento inteligente, integração entre os diferentes setores de produção e conhecimento técnico aplicado com consistência ao longo do tempo. É um modelo que já foi testado, na prática, em milhares de pequenas propriedades ao redor do mundo, adaptado conforme o clima, a cultura alimentar e os recursos disponíveis em cada região, e que continua sendo, hoje, um dos caminhos mais concretos para famílias que querem depender menos do mercado e mais do próprio trabalho e da própria terra.